Louvado seja o Senhor, né, que eu tô aqui hoje. Eu nervosa, se a gente não ficar nervosa não é normal, né, gente? Porque tem bastante tempo que eu não trago a palavra. E a palavra vem um pouco de encontro também com tudo que foi falado aqui e com a palavra que o pastor Luiz trouxe no domingo. Um culto muito abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E falou muito assim comigo a palavra. Uma das coisas que eu vou falar foi exatamente sobre o culto de domingo, né? Eu gostaria de pedir os irmãos para abrirem em 1 Pedro, capítulo 4. E a minha mãe estava falando aqui, né, a respeito de que às vezes ela tem que brigar comigo, né, para eu poder ter, né, levanta, eu sei que as provações são muitas, né, tem sido provada em relação ao Bento, em relação aos cultos mesmo. Como os irmãos estão vendo, o Bento não está ficando parado, nem para de jeito nenhum. E além do autismo, eu acho que é a questão da idade também, né, essa idade de 2 anos e pouco para 3 anos é uma idade muito complicada, muito difícil. Então, às vezes, eu venho para o culto, como é o Kleber que geralmente conduz o culto, sou eu que fico com o Bento nessa parte, né? E assim, eu não consigo prestar atenção em nada, eu não consigo louvar, eu não consigo prestar atenção em nada que os irmãos estão falando, porque eu estou sempre correndo atrás dele. E isso vinha me desanimando um pouco. Eu falava, eu vou pro culto, mas chego lá e fico cansada, correndo atrás de Bento, não consigo prestar atenção na palavra, isso estava me estressando. Não cheguei a pensar, não vou pro culto por causa do Bento, mas sabia que ia vir e que ia ter que ficar correndo atrás dele, né? A não ser um dia assim, quando o Cristiano tá conduzindo, aí eu sei que eu consigo ficar mais tranquila. E bom, assim, também pela vida da minha mãe, que vem cuidando de mim, né? Cuidou de mim aí na virose, cuidou de mim aí depois de vir do hospital, né? Deus me dá força ela para cuidar de mim. Também a compreensão do Eduardo também, né? Que eu vou para casa dele, né? Então, ela tá lá cuidando de mim, né? Sou grata a Deus por isso. Amém. E pedir aos irmãos para orarem por mim, que vai começar as aulas aí, todo mundo sabe. Então, eu vou começar com aquela rotina intensa com o Bento, de escola, terapia, trabalho, casa, tudo de novo, né? Isso vem deixando a gente bem cansada. Eu quero falar exatamente sobre o sofrimento do cristão e a volta de Jesus. São coisas que eu quero falar hoje, né? E ser cristão, a gente sabe que não é fácil, a gente sofre mesmo. A gente sofre de sentir na pele, né? Às vezes um desânimo para ler, um desânimo para orar. E uma das coisas que falou comigo foi a visão que o pastor Luiz teve quando orava em casa a respeito de alguém no soro, né? Tomando soro ali, mas a comida estava ali, mas a pessoa estava no soro. E quem está no soro está doente, né? Está fraco. E quando ele falou aquilo, eu falei, cara, isso é para mim. Porque eu estou muito desanimada, eu estou muito cansada. Por mais que tenha um cansaço físico, um cansaço mental, eu não estava conseguindo ler a Bíblia, eu não estava conseguindo orar, às vezes por preguiça mesmo. Preguiça, porque no momento que Bento dormia, era o momento que eu tinha para descansar. Ou eu escolhia, ou eu descansava ou eu lia a Bíblia. E eu estava escolhendo descansar. E aquilo vem me desanimando. Mas o Senhor deu a resposta. Então vamos lá, começar em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 12, tá? Vou começar lendo no versículo 12. Diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Às vezes vem acontecendo tanta coisa na nossa vida que a gente fala assim, não é possível. Eu sirvo a Deus, não é possível que está acontecendo tanta coisa assim. O que tem de errado na minha vida? Eu estou pecando. Deus não está satisfeito comigo. Por que acontece tanta coisa? Mas Pedro vem dizendo assim, não estranhe esse fogo, essa provação que vem para vocês, como se isso fosse algo estranho. E o pastor Luiz, ele falou aqui domingo que o nosso julgamento é agora. O cristão está sendo julgado agora. Amém. A gente está sendo passado pelo fogo agora, para a gente não precisar passar pelo fogo depois. Verdade. Eu não sei os irmãos, mas eu prefiro passar agora. Porque esse fogo que a gente passa agora é para purificar, para nos limpar,
para nos moldar. Mas o fogo que vem depois é o fogo do julgamento, o fogo do juízo. Aí já não é mais para limpar, para purificar, aí já é para condenar. É esse o fogo que vai vir. Então, Pedro vem falando, não estranhe essas provações, essas dificuldades que vocês têm na vida de vocês. Aí ele diz, no 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. É difícil, né, irmão? É difícil falar assim, eu vou me alegrar no meu sofrimento. Isso é muito difícil. Eu, por exemplo, às vezes eu reclamo muito, murmuro muito. E eu tava vindo de casa agora com o Kleber, a gente conversando sobre o carro, uma coisa simples. Aí eu virei pra ele assim, amor, caraca, a gente tem carro. A gente não era casado, tinha uma moto, hoje não tem carro. A gente não tinha filho, sem filho, né? Ainda brinquei com ele e falei assim, amor, a gente foi rápido demais, não? Eu vou fazer 4 anos de casado, o filho já vai fazer 3. Casou, logo teve filho. E aí, durante o louvor, eu vim refletindo, falei, gente, quantas coisas Deus fez na minha vida. E às vezes eu sou tão ingrata, às vezes eu reclamo tanto. E ali eu comecei a sentir aqui, eu comecei a me emocionar, porque eu comecei a sentir o cuidado de Deus. Amém. Comecei a realmente sentir algo que às vezes no sofrimento e na dificuldade a gente não consegue enxergar. Que Deus está cuidando. Porque geralmente o sofrimento ele tapa os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos, para a gente não conseguir ouvir a voz de Deus. A gente vai se desanimando. Então eu fiquei grata, porque eu pude sentir por um momento essa gratidão, e Deus colocou no meu coração, olha, eu tenho cuidado. É difícil, mas eu tenho cuidado. Então assim, eu me senti muito grata por isso, né? Então a gente deve se alegrar à medida que as coisas acontecem. Ele diz aqui, à medida que participam dos sofrimentos. Amém. E os sofrimentos, eles vêm na nossa vida. Então, à medida que os sofrimentos forem vindo, eu vou me alegrando, Senhor. Se eu estou sofrendo, é porque eu sei que tem um propósito. Se eu estou sofrendo agora, eu sei que é para eu não sofrer depois. Amém. E que muitos vão sofrer. Porque eu sei que a oportunidade é agora. A oportunidade de te servir é agora. Foi o que o pastor Luiz falou aqui. As pessoas acham que, depois então que Jesus voltar, e Jesus vai voltar a levar a igreja, então depois eu me converto. Se não se converteu enquanto tinha o Espírito Santo, foi o que ele falou. Se não se converteu enquanto tinha a igreja na terra, enquanto tinha os irmãos, as pessoas para orarem, para buscar junto, vai se converter depois? Quando o Espírito Santo foi retirado, quando a igreja foi retirada, não vai, gente. Aí é só destruição. Então o que a gente passa agora é para que depois, quando a glória for revelada, a gente exulte em alegria, em grande alegria, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Versículo 14 diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre intolerância religiosa. Não pode falar de outra religião. Mas, para falar do cristão, um cristão nunca é intolerância. Quando a gente recebe insulto, para a gente nunca é intolerância. Agora, se a gente fala de qualquer outra religião, é intolerância. Por quê? A gente tem que respeitar outras religiões. Mas o cristianismo, o evangelho não é respeitado. E isso não é algo de se... já é algo de se imaginar. A palavra deixou bem clara que nós seríamos insultados, perseguidos, caluniados. Tudo isso. Então, às vezes, a gente fala assim, isso é intolerância religiosa. Cara, deixa. Porque a palavra do Senhor diz que isso ia acontecer. Essa questão de intolerância religiosa é algo do mundo agora. Com Cristo as coisas são diferentes. Aí ele diz aqui no 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se mete nos negócios alheios. Que o nosso sofrimento seja realmente por buscar a Cristo, e não porque matou alguém, ou porque roubou, ou porque cometeu um crime, ou porque está se metendo na vida dos outros. Que o nosso sofrimento não seja esse. Seja realmente por buscar
Cristo, por ser seguidor de Cristo. Amém. Amém. E não só por ser seguidor de Cristo, mas a gente sabe que quando a gente busca Cristo e segue a Cristo, vem as coisas sobre a nossa vida, não dizendo só sobre a vida espiritual, sobre servir a Deus, mas vem sobre a nossa vida particular, como o pastor falou, porque isso não se separa. Porque ele falou, eu sou pedreiro e eu sou pastor, não separa. Então, as afrontas, as perseguições que vêm, vai afetar toda a nossa vida. E por que às vezes Satanás vai direto, e às vezes não sempre, vai direto no espiritual? Porque afetando o espiritual, afeta tudo. Para quem tem um Senhor e sabe que a base é o Senhor, que a base é a vida espiritual, quando Satanás vai no espiritual, ele sabe que ele vai afetar toda outra área. Vai afetar tudo. Vai afetar no casamento, vai afetar no relacionamento com o filho, vai afetar no trabalho, vai afetar em tudo. Vai afetar no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com a família. Ele começa destruindo onde é a base, que é Cristo. É ali que ele começa. Amém? Então o nosso sofrimento deve ser por Cristo. E não por estar inteiramente ligado às coisas do mundo, sabe? E, como é que a palavra diz, ser um criminoso, um ladrão, né? Se intrometer na vida dos outros, no negócio alheio. Então, nosso sofrimento não deve ser por esse motivo. No 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O pastor Luiz também falou isso. O julgamento começa pela casa de Deus, não é pelos de fora. Amém. O julgamento começa por nós. Quem está sendo julgado hoje somos nós. Para que depois a gente se sente com o Senhor e julgue. Para que depois a gente não seja julgado. Que é o que vai acontecer com aquele que não reconhece o Senhor, que ele vai dizer aqui agora. Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram o Evangelho de Deus? Aí eu escrevi, né? Novamente dito que o julgamento começa pela casa de Deus, né? Então, assim, se o julgamento começou aqui, qual vai ser o fim daqueles que não aceitaram o Evangelho, daqueles que não aceitaram a palavra? Triste vai ser o fim dessas pessoas. Que nós não estejamos aqui com o coração lá fora. Porque senão não vai adiantar. Porque senão o nosso final vai ser o mesmo. Vai ser igual de quem está lá fora, de quem não reconheceu o Senhor. As pessoas se chocam, mas a palavra ela é reta, direta, dura e crua. É isso e pronto, acabou. Não tem mimimi, não tem enfeite, é isso. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. Ou você é salvo, ou você vai ser condenado junto com Satanás. É isso, gente. Não tem que ficar enfeitando, é isso. É duro, mas é verdade, é isso que vai salvar a gente. Amém. Amém? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Se aquele que tenta ser justo, que é o que a gente está tentando fazer nessa terra, se é difícil para a gente, porque a palavra diz que estreito é o caminho que leva à salvação, que dirá então para aquele que, tá nem aí, quer nem saber de Deus, quer saber do caminho largo, quer saber de facilidade? O que será dessa pessoa? No 19 diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Versículo 19 que eu li agora, né? Deixa eu virar aqui, que eu escrevi um pouquinho aqui. Então, aqui vem falando que aqueles que sofrem, a gente deve confiar nessa vida ao Senhor. E não é fácil, né, filho? Não é fácil a gente pegar e falar assim, Senhor, dirige aí, né? Isso porque a nossa vida é um carro. Dirige o carro. Tem momentos que a gente vai querer pegar o volante e ir para um lugar que é diferente daquilo que o Senhor está levando a gente, né? Então, assim, não é fácil, mas é o que a gente tem que tentar fazer. Ó, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Faça aquilo que o Senhor quiser fazer, por mais difícil que seja, como o pastor falou, às vezes sofrendo, às vezes está triste, tem que dar uma palavra de ânimo,
Às vezes está precisando de oração e vem alguém te pedindo oração. A vida do cristão é assim. A nossa vida é assim. Por quê? Porque isso é se doar. A vida do cristão é servir, é se doar em favor do outro, da dificuldade do outro. Porque quando chegar o nosso momento, pode ter certeza que Deus vai colocar alguém para ajudar a gente. Quando a gente falar assim, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor vê que realmente o negócio que a gente está ali fraquejando, o Senhor vai colocar alguém para cuidar. O Senhor vai enviar alguém para cuidar. A gente nunca fica sozinho. O problema é que às vezes a gente não sabe esperar a resposta de Deus, a gente não sabe esperar o cuidado de Deus, esperar para ver o que Deus está fazendo, mediante a tanta coisa que está acontecendo. Mas depois, quando passa um tempo, a gente olha para trás e fala assim, cara, como eu fui louco, como eu fui cego, como que eu não enxerguei isso que Deus estava fazendo. Porque na vida do cristão, no final de cada provação, dá certo. Pelo menos comigo é assim. Bem. Passa aquela provação aí, mas no final, quando você olha, você consegue ver o cuidado de Deus. Amém? E falando um pouco a respeito da vinda do Senhor, né? Que já foi abordado esse tema aqui, né? Quão difícil deve ser para essas pessoas que não seguem o Senhor. Quão difícil vai ser a salvação para essas pessoas. Vamos ler lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, que fala sobre o dia do Senhor. Tinha até aqui, meu irmão, eu esqueci. Eu também. Chegou, gente, desculpa. Malaquias nem agora não. Desculpa, tá? Quero ler lá em 2 Coríntios 12, 7. Falar um pouco do que Deus falou comigo esses dias. 2 Coríntios 12, versículo 7. Quando o pai Luiz trouxe essa palavra, e eu vi que aquela visão do soro era para mim, né? Que eu estava desanimada, sem ler, sem orar. E no final eu fui conversar com ele, pedi uma oração para ele, pedi ele para orar. Expliquei, né, o que estava acontecendo. Falei com ele, falei, pastor, aquela visão que o senhor teve, eu acredito que seja para mim, veio diretamente para mim. E ele orando, e naquele momento ali, foi o momento que eu me entreguei ao Senhor, eu falei, Senhor, não aguento mais, eu tô cansada. Realmente ali eu chegava a soluçar igual criança, enquanto ele orava. E teve um momento que ele começou a falar em línguas, e aí eu já vi que o Senhor ia falar alguma coisa, né? E aí ele falou assim, o Senhor me diz como profecia, porque o Senhor não falou alto, mas o Senhor falou para ele. E o Senhor tá falando para você, a minha graça te basta. Eu esperava ouvir outra coisa, mas o Senhor falou para mim, a minha graça te basta. Bem. E aí depois eu fui pensar, eu falei, onde fala dessa palavra? A minha graça te basta. Porque eu tava falando, Senhor, eu tô cansada, por que acontece tanta coisa na minha vida? Tanto problema, tanta, às vezes, doença, né? Enfermidades. E nós vamos ver o que diz a respeito dessa palavra. E diz assim, no versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. Paulo diz, tá? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, acima ele vem falando de uma revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo tinha, a gente não sabe se é uma doença, a gente não sabe se era um pecado que ele não conseguia, né, se livrar, mas ele tinha um espinho na carne. Estava sempre ali, incomodando ele, para que ele não se exaltasse, para que ele visse e reconhecesse a dependência dele de Deus, né? E ele diz no 8, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ele pediu ao Senhor, Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim. E às vezes o que acontece com a gente, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim. O que às vezes Deus não tira? Para que a gente reconheça que a gente precisa dele.
Porque talvez se ele tirar aquilo, a gente pode se achar bom o suficiente, autossuficiente. Verdade. E às vezes é por isso que o Senhor não tira. Para que a gente não se exalte, não abandone. E aí no 9 diz assim: mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, eita Jesus, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu estava tão fraca uns dias atrás, ainda estou me recuperando, estou espiritualmente mesmo, que eu falava assim: Senhor, eu não sou digna de te louvar, de te buscar, de te adorar. E digno mesmo a gente não é, não. Essa é a realidade. Mas é graça. Graça é favor imerecido. A gente não merece. Mas Ele escolheu por nós. Isso é graça. E eu lembro de eu falar assim pro Senhor: Senhor, eu tô me sentindo um cocô do cavalo. Exatamente essa palavra. Cocô do cavalo, Senhor. Me sinto indigna, me sinto pecadora, sabe? E aí o Senhor falou assim: nada do que você faz, seja orar, seja louvar, seja ler, é por suas forças. Tudo é por minha graça. Porque você não pode nada. E realmente, todas as vezes que eu tentei fazer algo para minha vida espiritual, que fosse mesmo buscar o Senhor, eu falei. E era isso que estava acontecendo umas semanas atrás. Eu não estava colocando a minha dependência no Senhor. Eu estava achando que era eu que podia fazer. Ah, sou eu que posso fazer, sou eu que tenho que fazer. Não, Senhor, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda, eu dependo do Senhor. Então o Senhor veio com essa palavra e depois eu falei assim: ó, a tua graça me basta. Isso não quer dizer que eu não tenha que me esforçar. Eu preciso me esforçar. Mas eu também preciso me entender que são nas minhas fraquezas que o poder de Deus é mostrado. Porque ninguém é forte o suficiente, gente. O crente, antigamente, às vezes tem gente que tem essa visão, de que o crente é perfeito. Ah, eu não vou para a igreja porque eu ainda tô assim. Eu ainda fumo, ou eu ainda bebo, ou eu ainda faço isso, seja o que for. Se tu for pensando assim, tu nunca vai. Verdade. Porque Cristo não veio para quem é são, para quem é curado. Cristo veio para quem é doente. Ele fala isso. Eu vim para os doentes e não para os são. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque a gente reconhece que a gente é doente. Amém. Que a gente é fraco e que a gente precisa. Amém. E o evangelho de Cristo é isso. Eu reconheço a dependência. Amém. Não, Aleluia. porque eu sou fraca. Aleluia. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer sozinha. Eu sou dependente de Deus. Então as pessoas precisam entender isso. Você não vem porque você é perfeito. Você vem porque você é perfeito. Essa é a realidade. Aleluia. E com o tempo, o Senhor nos aperfeiçoa. Esse fogo que foi falado, que são sempre provações, é isso que aumenta a nossa fé. Amém. É isso que aperfeiçoa, gente. Aleluia. As minhas dificuldades. Aleluia, Jesus. Então eu vi ali e falei: Senhor, obrigada, porque o Senhor me respondeu. Realmente é pela tua graça. Porque merecedora eu nunca vou ser. A gente não merece, a gente sabe disso. Pela graça do Senhor. E às vezes a gente se esquece disso, às vezes a gente coloca um peso tão grande nas nossas costas. Como se fôssemos nós que fizéssemos as coisas. Não é, gente, né? Quem nos fortalece é o Senhor. Que a gente aprenda a depender da graça de Deus. Agora sim, Aleluia. vamos ler lá em Malaquias, capítulo 4. O Senhor me deu essas 3 palavras.
Malaquias, capítulo 4, versículo 1. É bem pequenininho, Malaquias só vai até o 6. E o título diz assim: O Dia do Senhor. Pra gente ver que todo esse sofrimento vai valer a pena. Porque quem chama alguém para ir para a igreja dizendo que é fácil ser cristão, tudo vai melhorar, tá mentindo. Tá mentindo. Vai ter muita e muita dificuldade. Muita e muita perseguição, mas vai passar. É diferente do mundo. O mundo passa pelas coisas sozinho, a gente passa acompanhado. A gente passa acompanhado por quem criou o mundo. Por quem nos criou. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Diz assim no versículo 1: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Ou seja, eles vão queimar. Diz o Senhor dos Exércitos. Isso é Deus que está dizendo. Não sobrará raiz ou galho algum. Assim diz o Senhor, né? Que esse dia é o dia que aqueles que são malfeitores, os ímpios, arderão no fogo. Não vai sobrar nada. E o versículo 2 diz, que foi o versículo que o Senhor me deu, especificamente o que o Senhor me deu, os irmãos conseguirem ver uma ligação com toda essa palavra. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Aleluia. A recompensa está aqui. Amém. Para aqueles que reverenciam o nome do Senhor. Mas imagina mesmo um bezerro no curral, porque bezerro a gente vê pequenininho, magrinho, eles pulam muito, né? Imagina mesmo um bezerro feliz pulando. Feliz. É assim que vai ser pra gente. Feliz. Livre. Por quê? Porque a gente passou pelo fogo aqui primeiro, para não passar pelo fogo lá depois. Essa é a realidade. Então, existem dois fogos. Aquele que passamos agora, para sermos purificados, e o que virá depois, que é o do julgamento. Qual que a gente quer? Qual fogo a gente quer? Eu quero de agora. O depois eu não quero, não. De depois eu não quero. Então, eu peço que os irmãos orem por mim para que eu continue firme. Que nós vamos orar uns pelos outros. Para que a gente continue firme, porque a gente sabe que não é fácil, né? Amém. Versículo 3. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. De contrário, eu virei e castigarei até o maldição. Então, essa é a palavra que eu dei para os irmãos. Todo esse sofrimento tem um motivo, vai ter uma recompensa. Nós não venhamos nos esquecer. Nós venhamos ser, como a palavra que a Paulinha trouxe, prudentes, né? Em construir a nossa casa sobre o firme alicerce que é Jesus, e não sobre areia, para que quando viessem sofrimentos, que eu falei aqui, não nos derrubem, né? Como a palavra diz, né? Que veio um vendaval e aquela casa foi derrubada porque estava sobre areia. Que nós venhamos escolher esse fogo agora que purifica e não um fogo que condena, porque certamente o dia do Senhor virá. E isso é certo, como disse o pastor Luiz, das profecias de Isaías, né? A profecia do nascimento do Messias, a profecia da morte do Messias e a profecia da volta do Messias. Ele vai voltar. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e que nós viemos depender inteiramente da graça do Senhor,
Amém? Não venhamos deixar de nos esforçar, mas entendendo que não é pelas nossas forças, mas é por graça e a favor imerecido. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.